Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, queridos e queridas, nós falamos na última aula sobre o período, ou até o período que nós chamamos ali da pré-reforma. Nós não entramos, na verdade, na pré-reforma. Hoje que nós vamos falar de uma maneira mais direcionada na pré-reforma. Mas só para fazer uma recapitulação, a igreja, ela, num período aí de 1000 anos aproximadamente, 313 até 1300 e alguma coisa também, 1380 mais ou menos, ela caminhou na história, a Igreja Católica Apostólica Romana, como sendo a única igreja, tá? A igreja império, a igreja que ela regulava a vida de todo mundo, ela direcionava a vida de todo mundo e ela decidia a vida de todo mundo em 5 áreas, tá certo? Na área religiosa, na área econômica, política, do conhecimento, da ciência e cultural. Então, olha só, essas 5 áreas da vida humana, da vida social, era a igreja que determinava o que era, o que não era, dava os parâmetros. E ninguém poderia ir contra nada do que a igreja decidisse, ou seja, a igreja de fato, essa igreja como sistema religioso, essa igreja como uma estrutura imperial que ia regulando, como eu disse, que é que eu não quero falar essa palavra, mas é isso, mandava na vida das pessoas mesmo, literalmente. Tanto é que se alguém fosse contra a Igreja Católica, naqueles tempos, ou seja, contradizendo suas doutrinas, essa pessoa ela poderia ser morta, levado mesmo à chamada Santa Inquisição. Ô, irmã Adriana, acho que agora deu certo aí, minha amada? Estou vendo ali, pelo menos o áudio acho que conectou, a imagem também. Bem-vinda, viu, minha amada? Estou lhe vendo aqui. Tá tudo certinho aí, Tá nos escutando agora? Tá? Qualquer coisa, irmã, interrompa aí e faça as perguntas, tá bom? Mas bora prosseguir lá então. Queridos, então nessa continuação, a Igreja Católica, ela foi construindo, os seus dogmas, as suas doutrinas, abraçando, absorvendo diversas crenças pagãs, e ela foi, então, agregando, ao seu arcabouço doutrinário. Então, vinham as pessoas de outras crenças e trazia para a liturgia, trazia para o calendário, trazia para a doutrina mesmo da igreja, diversos ensinamentos, como a adoração ao sol. Aí depois foi criado pelo Papa, eu anotei aqui, o Papa Gregório I, ele que foi introduzindo, tá certo? Aí, na verdade, a veneração a Maria, o purgatório, transubstanciação, que eles dizem, e até hoje a Igreja Católica tem esses ensinamentos, tá? Mas surgiu aí nesse período de 1000 anos, isso foi se construindo, nesses 10 séculos aí. Principalmente o Papa Gregório I foi quem, esse bispo de Roma, ele foi introduzindo. A partir do ano 590, tá? Que ele foi introduzindo, não oficialmente como doutrina, isso foi acontecer um pouquinho depois, mas ele já foi estruturando isso, ele foi escrevendo, propondo, aí foi introduzindo essas doutrinas aí, que é a veneração a Maria, que não havia até então, essa adoração, o purgatório também, uma doutrina, um ensinamento que não havia, porque aí a Bíblia não ensina isso, os escritos dos apóstolos, o Novo Testamento, os Evangelhos, enfim, as Escrituras não ensinam essas doutrinas que foram introduzidas na Igreja
a partir de então. A transubstanciação foi... A adoração a Maria, ela foi introduzida a partir era a questão da Diana, né? Diana dos Efésios. Maria, segundo alguns historiadores, morou e morreu em Éfeso, não é isso? Olha, não, na verdade, assim, isso aí está bem lá atrás, né? Até em Atos, né? Que mostra Paulo lá pregando, né? Lá em Atenas. E pregou, inclusive, contra a Diana dos Efésios e tudo mais. Mas introduziu mesmo na Igreja Católica esse ensino, a veneração a Maria, a partir do ano 590. Então, é bem para frente que a gente está falando, né? No ano 590, o Papa Gregório I, é ele que foi introduzindo, então, essa doutrina de veneração a Maria, né? Pelo menos a informação histórica que a gente tem do cristianismo é nessa época aí. Agora, assim, onde... Mas foi a partir por conta dessa adoração que havia a Diana. Tipo assim, porque eu já assisti algumas outras aulas também em questões da história da igreja, e que falava que dizem que alguns historiadores dizem que, no caso dos Efésios, eles adoravam a Diana. Na época já, Sim. Constantino, havia aquela adoração a Diana. Tinha um templo muito grande. E Maria, né, para introduzir isso daí, porque era uma coisa que dava dinheiro, sim, né? Sim. Porque falavam que a Diana curava pessoas, a mesma coisa que existe hoje, né? A idolatria existia naqueles tempos. Então, ganhava-se muito dinheiro, entrava-se muito dinheiro na cidade por conta da peregrinação das pessoas lá para a adoração a Diana. Exato. Aí, tipo assim, o cristianismo, né, de Constantino entrou nessa vibe, vamos colocar aí. Sim. Né? Mais ou menos, não foi assim? Sim, sim, inclusive... Porque vendia-se estátua, era bem semelhante mesmo, né? O que tinha lá na época de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, que mostra, né? Então essa veneração a essa deusa Diana dos Efésios, né? Que é a mesma Artemis. Então, isso é muito semelhante, porque também na época que a Igreja Católica, né? O Papa Gregório I, esse líder na época, em 590, ele introduz isso, então é bem semelhante ao que havia lá em Éfeso, né? Na época de Paulo. Depois eles foram vendendo as estatuetas, as relíquias, né? Tudo isso era bem semelhante, porque a prática da idolatria, ela é bem semelhante, né? E a gente percebe que quase que em toda a história, Antigo Testamento, os povos pagãos e os modernos não diferem muito da liturgia, da prática e de como isso é manipulado e de como isso é usado, principalmente para as pessoas que manipulam isso, né? Então essa questão mesmo da veneração, que inclui, né, as estatuetas, que inclui dias sagrados, que inclui... tudo isso é arrecadado, né? O império, o sistema, é dinheiro, na verdade, né? Tanto é que ficaram assim... indignados contra Paulo, porque Paulo acabou com o comércio da cidade, né? Porque quando ele denuncia isso, quer dizer, aqui a cidade girava em torno disso. Eu vou dar um exemplo do nosso Brasil, inclusive. Nós temos uma cidade em Juazeiro do Norte, né? Onde você tem um comércio que gira em torno, na verdade, do Padre Cícero. Então, assim, é o comércio, né? Tudo que se faz lá, não só na questão do turismo, mas na questão religiosa. Se nós pegarmos aí em São Paulo, aí não, né? Aí para as irmãs ali de cima. Para nós não, né, Mário? Mas os irmãos que são de São Paulo, nem para a irmã Adriana também, que é do Rio ali. Mas se a gente pega... Aliás, a irmã Adriana tem lá, se for exemplificar, tem um Cristo Redentor, né? Que há uma grande exploração turística. Mas a gente está falando mais no âmbito mais religioso mesmo, não só turístico, tá? Que era o caso desses dois, né? E não do Rio de Janeiro. Mas a Basílica da Aparecida do Norte, em São Paulo, por exemplo, toda cidadezinha, né, ali, inclusive já fui lá evangelizar, nós fomos, também tem essa característica, né, de tudo isso ser comercializado, né? A religião em si é um comércio, né? Se vende o perdão, se vende pedaço no céu, se vende bênção, se vende tudo de diversas maneiras, diversas formas, né? O povo é muito criativo. Ora diga o movimento evangélico endoidado que a gente tem hoje, né?
A gente tem um movimento evangélico pirado. Sim, 13. Também. Chapado, doidão. Também vende tudo, né? Também vende tudo, né? Exato. Vende lencinho, ungido, então vejam como muitas vezes aqueles que se dizem evangélicos se assemelha muito com o paganismo e com a idolatria. De evangelho não tem absolutamente nada, né? Então, sim, irmã Ana Cláudia, é muito semelhante o que aconteceu nesse ano 590, que foi introduzida a veneração a Maria mesmo, tá? Tem ligação no sentido de ser semelhante, né, na forma, tá bom? Então tem sim, como eu disse, é muito semelhante. Então a partir dessa época, né, a Igreja Católica foi abraçando tudo isso, né, esses líderes, como eu disse, confundia-se muito a questão assim de quem era o imperador, o que mandava, e quem era o líder do Estado, né, o chefe de Estado, e quem era o chefe da religião, da igreja. Muitas vezes era o mesmo, né, como a gente vê esses papas. Esses papas, eles tanto tinham poder político, quanto tinham o poder econômico, político, como tinham o poder religioso. Então, como eu disse, a Igreja Católica, ela decidia a vida das pessoas em todas as áreas, em todos os aspectos da vida das pessoas, né? Então, só para a gente entender como isso foi sendo construído. Então, não havia isso, porque, de fato, o cristianismo, né, o movimento vem do Evangelho, é oriundo, né, naquela transição da igreja perseguida, no ano 312, 313, a jogada política do Constantino. Então, de alguma maneira, né, a igreja foi sendo formada com aquela base. Ao longo do tempo que isso foi se misturando, se corrompendo, né, foi aí se descambando de fato e fugindo da pureza, da simplicidade do Evangelho, né, que é a mensagem de Jesus e dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, a doutrina dos apóstolos. Essas coisas perduraram até o ano 312, de uma maneira pura mesmo, né? Aí depois se misturou com o Estado, nunca deu certo e nunca dará certo. Então foi se construindo essa igreja católica apostólica romana que a gente vê hoje, ela é fruto de tudo isso. É tão interessante, amados, que no nosso, não sei se eu já falei isso para vocês, mas no nosso país, o catolicismo, por exemplo, ele é diferente do catolicismo europeu, né? O catolicismo europeu, ele é mais histórico mesmo, no sentido que a gente está estudando aqui. Quando a gente vem para o Brasil, por exemplo, o catolicismo, ele é sincrético, ele se mistura. Um exemplo maior ainda é o catolicismo na Bahia, no estado da Bahia. A gente vê lá, por exemplo, as baianas lavando as escadarias do Nosso Senhor do Senhor do Bonfim, lá, né? A catedral. Então, a gente percebe que, olha a mistura, né? Que há, o sincretismo que há. Então, você pega lá os santos ou as entidades, né? Não quero colocar assim para não soar tão ofensivo, mas é isso. As entidades do candomblé, por exemplo, né? Você pega os santos, né, do catolicismo, na verdade mudam de nome, mas é o mesmo. Então você vê aqui o Exu, você vê o São Jorge, você vê Iemanjá, então são os mesmos, né? Então se misturam. O catolicismo aqui no Brasil, ele é sincrético, né? Acho que talvez seja o maior exemplo que nós temos de como o cristianismo ele foi sendo distorcido e construído em cima de uma ramificação assim absurda, né? Foi alcançando tudo, foi abraçando na verdade tudo quanto era crença pagã. E aí o que acontece? Veneração a Maria foi introduzido, o purgatório, a ideia de purgatório, né? Que a pessoa, se ela morreu, mas ainda não deu conta aqui de pagar os seus pecados, alguma coisa desse tipo, então ainda tem uma antessala, né? E aí se acende vela. Isso chegou às raias do absurdo na Reforma Protestante, a gente vai ver daqui a pouco, se der tudo certinho aqui, lá onde Martinho Lutero viu aquela exploração absurda, né? De as pessoas de fato venderem, literalmente, era assim, ó, moeda no fundo do cofre que livrava o ente querido do purgatório, e ainda você comprava o direito, né, a indulgência, que chamava, era o perdão dos seus pecados passados, presente àqueles, se você tivesse dinheiro, e ainda comprava dos futuros que você ia cometer. Então, assim, era dinheiro no fundo do cofre mesmo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com alguns cultos evangélicos de hoje. Assim é fácil, assim era mais ou menos fácil andar no céu, porque não é rico. Bem fácil. Então, assim, ó, purgatório, veneração a Maria,
A transubstanciação, que é a doutrina que os elementos da ceia, né, o pão e o vinho, eles literalmente, após a consagração, eles se tornavam o corpo e o sangue de Cristo. Isso a igreja ensina. Eu não entendo muito bem, pastor, isso aí. Você pode explicar? Eu Sim. nunca entendi muito bem Tá. isso. A doutrina da a palavra transubstanciação, né? Então, ali a substância, ela foi transferida. Essa é a palavra, transubstanciação. Que doutrina é essa que a Igreja Católica ela abraçou aí com Gregório I no ano 590? É que esses elementos que são simbólicos, o pão e o vinho, simboliza, né, o corpo e o sangue de Cristo. Essa doutrina diz o seguinte, que após o sacerdote consagrá-la, né, esses elementos, literalmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. Então, após a consagração, né, o sacerdote ali consagra o pão e o vinho. Isso literalmente passa, né? A transubstanciação diz que passa literalmente a ser o corpo de Cristo. Olha só, né? Então, essa é uma doutrina... Mas aí, no caso, só o sacerdote lá que participa, então, do corpo... Não, amada, não. Todos participavam, todos. Eu digo assim que o sacerdote é que tinha poder de fazer isso. E era ele que fazia isso, ou seja, consagrava os elementos. Mas todos participavam. A participação era com todos, né? Todos participavam. Não, tipo assim, então na hóstia que os fiéis da Igreja Católica participam depois que é consagrada, né, lá pelo sacerdote, então para eles já ocorreu essa transubstanciação, é isso? Sim, após a consagração, né? Literalmente se torna logo após. Essa é a ideia, a doutrina da Igreja Católica. Não tem nada a ver com o ensino bíblico, né? Deixar claro. Sim, eu digo porque assim, eu sou católico, então assim, a gente vê que o padre, por exemplo, só ele que toma o vinho lá no altar, ele toma o vinho e, no caso, é a hóstia, pega a hóstia e come. Ele. Os outros é só, os fiéis é só a hóstia. Isso aí todo mundo. Católico eu não entendi muito bem. Não, sim, mas os outros participam também da comunhão, que eles chamam, né? Também participam, sim. Mas só para a gente entender que como foi introduzido, né? E a ideia da doutrina. Então, veneração a Maria, purgatório, a transubstanciação, né? Essa e também a oração aos santos, que foi introduzido na teologia da Igreja Romana, que deu início aí depois mesmo, né? Isso eu estou falando foi uma introdução sorrateira pelo Papa, né? Pelo Bispo de Roma, o Gregório I, tá? Ele foi introduzindo isso. Lá para frente... Quando? 500 e quanto? 590. Lá para frente que a Igreja oficializa isso, né? No concílio da Igreja Católica que isso é oficializado. Mas aqui esse Papa já foi introduzindo aí essas doutrinas, tá? E aí posteriormente, né? Como nós falamos, com a veneração a Maria, né? E com a intercessão aos santos que morriam, já foi também vindo a questão das relíquias, peças daquelas pessoas, né? Hoje a Igreja Católica, se não me falha a memória, tem mais de... deixa eu ver aqui, para não errar muito. Errar eu vou porque não tem exatamente, né? E cada ano é acrescentado mais santos, mas se não me falha a memória, a Igreja Católica tem em torno de 3 a 4 santos que eles consideram canonizados, né? Por dia para comemorar, ou seja, eles têm mais de 1.100, 1.200 santos reconhecidos como santos na Igreja Católica, tá? E aí não vou ter condição de falar nem a proposta agora, em outra matéria talvez a gente trabalhe isso, porque quais são os critérios, né, que eles reconhecem que fulano tal, esse de fato é considerado um santo, e aí passa-se, né, as pessoas a intercederem, a orarem a este santo, né, como se ele tivesse privilégio junto a Deus, e aí isso vai se desmontando, né, a doutrina evangélica que Jesus é o sumo sacerdote e é o nosso intercessor direto com o Pai, né? Então é um negócio complicado. Essas questões elas não são periféricas não, elas vão ferindo mesmo a doutrina e ferindo gravemente a doutrina bíblica, né? Mas só para a gente entender como isso foi sendo construído. Enfim, 1000 anos. Todas essas coisas foram introduzidas e tantas outras mais.
E aí, como eu disse, né, esse comércio, né, religioso, ele foi se intensificando a cada dia mais, cada ano mais, cada século mais, até chegar lá pelo século XIV, 1300 e pouco, no final, mais ou menos. Alguns homens de Deus são levantados por Deus, a gente vai perceber pelo menos 4 ou 5, né, na nossa proposta aqui do estudo, até a reforma. Deus foi levantando porque esses homens, eles perceberam, liam a Bíblia, estudavam a Bíblia, né? Todos eles, sem exceção, eruditos, professores, né? Estudiosos da Bíblia. Então, olha só como Deus sempre usou, ao longo da história, homens que eram entendidos nas Escrituras. Como a gente vê a importância, né, de líderes e de cristãos, que eles de fato sejam investigadores, estudiosos, que amem a Bíblia, que sejam aquelas pessoas que, amados, as Escrituras Sagradas foi nos deixada por Deus para que a gente fosse guiado nesse mundo, né? Nesse mundo de tanta heresia, de tanta loucura da mente humana, de tanta invencionice, de tanta criatividade, vamos por assim dizer, né? Então, as escrituras são para nós o que é o mapa para o viajante, a bússola para o viajante, o mapa para o peregrino, né, irmão? Do que é de fato aquilo que guia as pessoas na vida são as Escrituras Sagradas. Então a gente percebe, quando a igreja ela desprezou as Escrituras Sagradas, sua exposição, o seu ensino, ela se desviou. Isso não tem nenhuma novidade, é o que acontece hoje no nosso Brasil, por exemplo. A negligência, né, que tanto os líderes religiosos e, consequentemente, os membros da igreja desprezam, a negligência que se tem da Bíblia Sagrada, é as aberrações e os absurdos que nós vemos no nosso país. Cada coisa assim que, olha, eu falo brincando, num tom de brincadeira, mas é assustador e é verdade, os evangélicos no nosso país acreditam em tudo, menos na Bíblia. Não é um negócio absurdo? Em tudo. A gente fala assim, mas como que é? Já tem um que está querendo atualizar a Bíblia, né? Você está sabendo? Amada, olha, eu não me espanto com mais nada, eu acho, pelo menos assim, não com muita coisa, porque a gente vê coisas assim que a gente fala, como que chegaram a essa compreensão? Como que as pessoas pensam, né? Chegaram a pensar dessa forma? Agora tem uma raiz, tem uma causa principal, né? Lógico que a gente sabe que cada caso é um caso e tal, mas no modo geral é a negligência das Escrituras, é o desprezo da Bíblia, é o não conhecimento da sua fé. Então Deus levantou, né, e aqui a gente vai falar de o primeiro homem, 1384, um homem chamado John Wycliffe, tá? John Wycliffe. John Wycliffe acreditava na Bíblia como autoridade final e aí traduz ela para o inglês. Ele era um erudito, tá certo? Um professor de universidade, porque assim, a língua do império era o latim, mas pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, né? Estou falando num âmbito mundial isso, poucas pessoas. Os sacerdotes sabiam, os líderes religiosos sabiam, a missa, né, até inclusive poucas décadas atrás, ainda era celebrada em latim, uma língua que tá, né, a gente considera como língua morta, no sentido que isso não é usado por uma nação mais, né? Então, assim, quase ninguém do império, eu estou falando do mundo, sabia ler e escrever. Eram pouquíssimas pessoas, reis, gente muito rica e os sacerdotes. Então, se as pessoas não sabiam o que estava escrito na Bíblia, o que um sacerdote falasse era lei, era a voz de Deus, era doutrina, era aquilo mesmo. Não tinha como questionar, porque como eu vou questionar uma coisa que eu nem tenho conhecimento? E é o que acontece muitas vezes hoje, como eu disse. O povo, a gente vê 50 milhões de evangélicos. Se a gente pegar, irmão, de fato, quantos desses irmãos sabem, conhecem o básico da sua fé, as doutrinas da sua fé, são pouquíssimos. Se líderes, né, ainda deixam a desejar, imagina o pessoal que não tem a função de pregar, de ensinar, enfim. Então a gente percebe que é isso que aconteceu na história e a gente repete a história, infelizmente. Então esse homem chamado John Wycliffe, ele traduz, né, do latim, só tinha em latim, não tinha na língua do povo, que era o inglês, na verdade, tá? Opa, deixa eu só fazer um negócio aqui, eu estou encoberto.
Hoje eu tô meio... Aqui, ó, tem que fazer mágica, pronto. É que tem 10 minutinhos agora pra gente ter a primeira parte, onde você já entra em sequência na segunda, tá, irmãos? Então caiu aqui, você já acessa o link aí pra gente aproveitar ao máximo aqui a nossa... Nossa, já? Sim, já foi 25 minutos eu falando aqui, ó. Pouco tempo. 25 minutos eu já estou falando aqui. Então vamos lá, olha que coisa interessante. O John Wycliffe, ele entende, né, que tem que dar Bíblia ao povo, que não é só o sacerdote, e que a Bíblia de fato tem que, em todo discípulo de Jesus, em todo cristão, né, tem que ter acesso às Escrituras Sagradas, como eu disse. É a palavra de Deus que rege o discípulo de Cristo. Jesus, ele disse muitas e muitas vezes, né, nos evangelhos, e isso é replicado pelos apóstolos, que o evangelho, a palavra da verdade, né, a verdade, as Escrituras Sagradas, é que de fato nos leva ao conhecimento adequado de quem é Deus. Então, o João também era monge? Uhum. Ele também era Não, desculpa, monge não. Ele era um pregador, ele pregava, né, como professor, porque assim, naquele tempo, minha amada, dificilmente você tinha um professor, você tinha alguém importante da sociedade que não tinha, né, algum contato com a Bíblia. E esses homens, o John Wycliffe, por exemplo, ele era um professor de universidade. Então, eu estou falando das Escrituras Sagradas, ele ensinava, né? Ele tinha alguma influência, de fato, diretamente na igreja, né? O John Wycliffe não, mas o John Hus também não. Eita, agora me fugiu da mente. Mas o Savonarola era padre, né? Monge, padre, é a mesma coisa. Bispo, monge, padre, são expressões, a gente chama de intercambiáveis, né? Elas se referem à mesma pessoa, ou à mesma função, melhor dizendo. Vos é aquele que chama de dança? Isso, que é o próximo que a gente vai ver. Segura um pouquinho, senão vamos misturando tudo na cabeça do povo aí. Então, esse homem, John Wycliffe, tá? Que eu estou falando na sequência da história aqui para facilitar, né? Nossa construção. 1384, John Wycliffe, então, ele de fato entendia que a autoridade final era a Bíblia. Não era a igreja que decidia, não era a igreja que determinava. As Escrituras Sagradas, que era a única regra de fé e prática, né, confiável, que podia nos reger nessa vida a respeito do nosso entendimento de Deus, tá? Então, é por isso que ele traduz e dá na língua do povo em inglês. Então, ele dá acesso ao povo, né? E aí, a Igreja Católica, os líderes, perseguiram ele, lógico, né? Porque a liderança religiosa, ela não se sente confortável quando ela é questionada. Ela quer ter o poder manipulador, o poder opressor na mão. Então, até hoje é assim, amados, né? É assim em todas as religiões, ou quase todas, ou principalmente naquelas que têm uma estrutura, como tem o cristianismo, né? Como tem o movimento evangelical, tá certo? Né? Que a gente tem no nosso país, que não difere muito na estrutura, ou seja, hierarquizado de poder, de controle, de manipulação, que infelizmente é isso que chegou, né? Aí onde chegou esse movimento que a gente chama de evangélico, infelizmente, né? Lógico que eu não estou generalizando, não estou falando que todas as igrejas elas são assim, pelo contrário, nós temos muitos irmãos, muitos líderes, muitos pastores, muitos pregadores sérios. Agora, pelo número que nós temos de evangélico, a gente sabe que é bem pouco, né? São poucas as pessoas que de fato têm. Eu estou falando não só na questão... as redes sociais nos facilitam, né? Até mesmo essa avaliação, quando a gente vê tantas pessoas, tantas denominações, o seu conteúdo dos seus líderes, a gente ali já vai tendo essa noção aí, infelizmente, tá? Mas aí, só para resumir, né? Então ele acreditava na Bíblia como autoridade final e traduz para o inglês. É perseguido e é morto pelos líderes, né? A Igreja Católica. Um pouquinho mais para frente, 1415, levanta-se então o John Hus, né? Que a gente vai falar agora, que a irmã citou, John Hus, João, né? Vou aportuguesar aqui, é o João, irmão João. John Hus. Na língua inglesa, Hus quer dizer ganso, né? Hus quer dizer ganso. Então, o que ele faz? Ele denuncia, né, como pregador, ele denuncia o abuso ou os abusos da Igreja Católica.
Os abusos no sentido que ela oprimia o povo, né? Os seus sacerdotes, os seus líderes viviam de uma forma antibíblica, desregrada, pregavam aquilo que de fato não estava na Bíblia, também perseguido, né? Colocado na fogueira, porque é isso que a Igreja Católica fazia, com todos aqueles que ia contradizer os seus ensinos, eles ou se retrata, ou vai ser preso, torturado, morto, jogado na fogueira. Quer dizer, também nenhuma novidade, né, que a gente vê, porque o sistema religioso é opressor, tá? Eu vou enviar depois para vocês uma letra de uma música lá que eu acho interessante, que tem a ver com o que a gente está falando mais ou menos aqui. Então, o John Hus, um grande pregador, a gente está falando de 1415, guarde a data, porque a data ela é importante, tá? Ele na fogueira, então disseram para ele, né? Se retratam, então você vai morrer. Ele disse, não vou me retratar não. E tem mais uma coisa, hoje vocês estão queimando um ganso, porque, como eu disse, né? O apelido dele era João Ganso. A palavra Hus quer dizer ganso, o Hus, né? Hus, H-U-S-S. Quer dizer ganso. Então ele era feio como um ganso, certo? Era homem de Deus, mas era feio, né? Vou fazer o quê? Tem essas também, né? E aí ele disse, hoje vocês estão queimando um ganso. Preste atenção, que coisa linda na história, que a história nos mostra. Hoje vocês estão queimando um ganso. Daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês vão querer matar, mas não vão tocar nele. 102 anos depois, para ser mais exato, né? Aqui é 1415, 1517, Deus levanta Martinho Lutero. Martinho Lutero, primeiro que ele era bonito, né? A sua fisionomia mesmo bonito, mas ele tinha no seu brasão, né? O símbolo que ele carregava, um cisne. Olha só, a profecia desse homem de Deus se cumpre 100 anos, ele na fogueira, para ser queimado ali, o Espírito Santo usa ele e diz para aqueles homens, né, para aquele império, que Deus iria levantar dali a 100 anos um homem, e de fato, todo o império tentou matar Martinho Lutero, não conseguiram, amados. Todo o império, nós estamos falando de um homem, olha só, e todo o império, não é uma nação, é um império todo, é um mundo todo praticamente, tá? Com poder bélico, social, enfim. E aí Deus não deixou. Mas só para a gente perceber aqui como Deus vai conduzindo a história, como é Deus que vai construindo esse cenário histórico para que ele faça, né, esse movimento na história e dali pegue a sua igreja, tá? Tire do meio, né, dessa corrupção toda. O que a gente percebe até aqui, né, claramente, que a história não está a Deus dará, não está à deriva este mundo, que o Senhor é o Senhor da história, que Deus é quem conduz a sua igreja, né, nos descaminhos da religião, que é Deus que sempre teve os seus remanescentes, sempre teve o seu povozinho de Israel, seu bichinho de Jacó, sempre teve o seu pequeno rebanho, sempre teve o seu povo ali, né, o seu trigo no meio de tanto joio. E hoje não é diferente, nós estamos falando da história e nós somos a continuação da história, nós vamos chegar nos nossos dias, inclusive, aqui para a gente avaliar como que a gente está nesse cenário mundial histórico, tá? Mas só para colocar aqui os nomes, né, os períodos, 1415, John Hus, ele denuncia a igreja, os seus abusos, o que a igreja fazia com as pessoas e, novidade nenhuma, também foi perseguido, morto, né? E no contexto da Renascença, que a gente falou na aula passada, se não me falha a memória, esse movimento cultural, né, no norte da Itália, fez muitos deixarem o catolicismo, tá? Muitos foram deixando o catolicismo. Amados, um minutinho aí já cai, tá? E vocês entram de novo, só alertando lá. Então, nesse contexto aí, né, da Renascença que nós falamos, muitos foram deixando a Igreja Católica porque houve esse despertar, né, da cultura, Michelangelo, lá na Itália, né? O outro famoso Leonardo da Vinci, né, foram se desvinculando desse poder papal e desse poder da igreja, a economia, a política, foi havendo uma mudança mundial, né? E aí muitas pessoas vão se desvinculando do catolicismo. Nesse meio, né, para falar mais exato, em 1466 a 1536, nós vamos falar de um homem chamado Desidério Erasmo, alguns também conhecem aí na história como Erasmo de Roterdã, um homem assim importantíssimo para a reforma protestante, ele vai contribuir, tá certo? Também uma pessoa que lidou